Glória a Deus. Queridos, eu não vou ler todo o capítulo, eu fiz menção do capítulo 17 inteiro, eu vou ler só alguns trechos, alguns versículos, mas para a gente ter um entendimento melhor, eu quero só fazer menção um pouquinho aqui do contexto. Esse contexto aqui vai falar da história que nós conhecemos bem, né, que é a história de Davi e Golias, né? Davi vencendo o gigante aí, Golias, gigante, se eu não me engano, de 2,90 m. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos que Davi, queridos, um pouco antes, ali no versículo 16, vai falar sobre Samuel, o profeta Samuel, ungindo Davi como rei. Né? Um menino que, na verdade, ele não foi nem contado entre os irmãos ali para ser ungido como rei. Samuel foi até a casa de Jessé, né, para ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul. E aí o seu pai vai chamando os irmãos de Davi, são 7 irmãos, e nenhum deles, Deus falava para Samuel, nenhum deles foi escolhido como rei. E o pai, para vocês terem uma ideia, Davi nem ali estava. Eu acredito, para você ver como o pai, eu acho que, né, como o pai acreditava ali no filho, né? E o filho estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai. Até que o profeta ainda pergunta, não tem mais nenhum de seus filhos? E aí o pai diz, não, tem mais um, o caçula, mas está pastoreando as ovelhas. Chama ele, que a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não vier, né? E quando chega Davi, Deus ministra ao coração de Samuel, é esse, pode ungir. Amém? Ele, se fosse segundo a aparência, em 1 Samuel 16 também vai falar sobre isso. Até quando veio o primeiro irmão de Davi, diz que ele é um vistoso, até Samuel fala, com certeza é esse aí que Deus quer, né? E Deus fala, não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Então não foi pela aparência. Aí diz que o Senhor não olha como o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Aqui eu quero começar a dizer algo para você, queridos. Deus olha o seu coração. Eu não sei como você se encontra, como você está, né? Às vezes você não se sentindo, às vezes, muito capaz, mas eu quero dizer para você, queridos, o nosso Deus, Ele olha o nosso coração. Ele está olhando para o seu coração. Não é a aparência, não é os seus talentos, a sua capacidade, até porque é Ele que nos capacita também, mas Ele olha para os nossos corações. Amém? Mas aí no contexto do capítulo 17, nós vamos ver a história, queridos, que o povo de Israel, ele se reúne ali, eles estão em guerra contra os filisteus. E 3 dos irmãos de Davi vão para a guerra. Davi nem para a guerra foi também, não foi ali alistado, arregimentado para a guerra. Mas 3 irmãos de Davi foram para a guerra. Mas Davi, ele ia e voltava, ele levava alimentos para os seus irmãos ali no arraial dos israelitas, né? E diz, esse texto vai dizer que, num determinado momento, quando eles estavam ali de frente com o exército dos filisteus, diz que um homem, e nós vamos ler o texto aqui, apavorante ali, diz que se levantava, diz que durante 40 dias ele se levantava e afrontava o exército de Israel, o povo de Deus, dizendo, manda um homem para lutar comigo. Não vamos nem, se vocês vencer, a gente vai ser escravo de vocês. Se nós vencermos, vocês vão ser nossos escravos. Manda só um homem. E diz que a aparência desse homem, queridos, era algo que apavorava eles. E ninguém tinha coragem, nem mesmo o rei, o rei Saul, que também era um homem, a Bíblia vai falar que o rei Saul era um homem alto, diz que os mais altos em Israel batiam nos seus ombros. Nem mesmo o rei, ninguém dali teve coragem de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante. E aí é a história que nós conhecemos de Davi. E Davi levando alimentos ali para os seus irmãos, em determinado momento ele chega no momento em que aquele gigante estava fazendo o habitual desafio dele. E Davi ali fala, quem que é esse filisteu? Para desafiar os exércitos de Deus vivo, esse filisteu incircunciso. E Davi se propõe a ir lutar contra esse filisteu. E nós conhecemos a história, que ele consegue vencer o gigante, ele mata, ele corta a cabeça do gigante, desse homem. E ele consegue ali dar uma grande vitória ao povo de Deus, que estava ali sendo envergonhado através desse inimigo. Amém, queridos? Esse é mais ou menos o contexto, e nós vamos ler alguns textos. Mas dentro disso, queridos, a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração
Na verdade, eu creio que é uma palavra que é específica hoje. É uma palavra que tem direção certa. Essa palavra é para você que hoje, ou de um tempo para cá, ou um determinado momento, você tem enfrentado algum medo. Você tem passado por algo que tem causado medo. Mais uma vez, essa palavra ela tem direção certa nessa noite. Eu quero ministrar para você, queridos, sobre isso. E a palavra é justamente sobre isso, sobre enfrentar os nossos medos. Enfrentando os nossos medos. Um dos inimigos, queridos, que tenta nos impedir de viver o que Deus projetou para as nossas vidas, tenta nos impedir de viver a boa vontade de Deus, é um inimigo que se chama medo. Esse inimigo tenta nos impedir de viver o que Deus tem para nós, queridos. E há tempos atrás eu ia trazer essa palavra. Na verdade, eu acho que foi o último domingo que eu ministrei, mas aí veio ao coração, eu trouxe outra palavra sobre o convite de Jesus, mas essa palavra já faz um tempo que está novamente no meu coração, e essa semana meditando, me veio de trazer essa palavra, algo até que eu quero dizer, algo até que esses dias, teve coisas que eu mesmo vivi. Eu mesmo vivi dentro disso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Esse inimigo que tenta nos roubar, esse inimigo que tenta nos paralisar e nos impedir de viver o que Deus tem projetado para as nossas vidas. Inimigo chamado medo, queridos. Que medo é esse? Às vezes medo, queridos, medo das coisas não darem certo. Será que você já passou por isso? Medo de não dar certo. Medo de não acontecer o que Deus prometeu, o que você recebeu como palavra. Medo, às vezes, queridos, de você não conseguir ser bem sucedido. Todo mundo quer ser, e às vezes você tem promessas, você conhece a palavra do seu Deus, você recebeu promessas, às vezes algo que Deus levantou os seus profetas e ministrou ao seu coração, mas às vezes você é acometido daquele medo. Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou chegar lá? Será que essa promessa vai se cumprir? Medo de você não conseguir ser bem sucedido, às vezes, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Medo de você não conseguir ser bem sucedido na sua vida sentimental. Medo de, às vezes, a gente não conseguir ser bem sucedido no nosso ministério. Às vezes você tem medo, às vezes a gente tem uma mania, às vezes, eu acho que de comparação, queridos? Às vezes nós comparamos a nossa vida com outras pessoas, o nosso trabalho com de outras pessoas, o nosso ministério com de outras pessoas, e às vezes parece que você olha para aqueles que estão rompendo, todo mundo está rompendo, parece que comigo não acontece, todo mundo está avançando, parece que comigo não acontece, parece que eu estou nessa situação, parece que eu fico nessa situação. E às vezes, por mais que nós conheçamos a palavra e as promessas, às vezes aquele medo vem, querendo te paralisar, querendo te fazer retroceder, querendo te fazer parar, aquele medo vem para que você duvide, Então, medo, queridos, qual que é o medo que você tem enfrentado? São tantas áreas, Casamento, Medo da gente não conseguir, de repente, medo de você não conseguir vencer essa enfermidade. Às vezes você tenha sido assolado por uma enfermidade, e por mais que nós declaramos e sabemos um Deus de cura, às vezes você tem medo de não conseguir vencer. Medo de que não consiga vencer essa enfermidade, ou medo de uma enfermidade, de você ser acometido por uma enfermidade. Qual o seu medo, queridos? Medo dos seus filhos não seguirem os seus passos. Será que você já teve esse medo? Ou medo dos seus filhos seguirem os seus passos? Medo, às vezes, dos seus filhos não darem certo. Nós somos crentes, queridos, mas será que você já não foi acometido desse medo? Será que o meu filho vai seguir? Será que o meu filho vai seguir ao Senhor? Ou será que o meu filho vai se achegar, vai conhecer a Deus? Ou será que o meu filho vai voltar para Deus? Você já foi tomado desse medo? Será que o meu filho vai seguir os meus passos? Será que o meu filho vai ficar firme? Será que o meu filho vai ser apaixonado, vai amar ao Senhor de verdade? Porque nós sabemos que isso é o mais importante. Você já teve esse medo? Já foi acometido desse medo? Medo de perdermos, às vezes, uma pessoa querida. Medo da rejeição, de sermos rejeitados. Às vezes a gente nem percebe, mas às vezes somos acometidos desse medo da rejeição,
Medo, queridos, das vezes a gente não ser bom o suficiente. Medo de não sermos bons o suficiente. Medo da gente não corresponder às expectativas. Às vezes expectativas que nós mesmos criamos. Ou às vezes de não correspondermos às expectativas de outros a nosso respeito. Já foi acometido desse medo, queridos, né? Mas se a gente quiser realmente viver o que Deus planejou para a gente, queridos, para as nossas vidas, nós precisamos enfrentar esse inimigo. Nós precisamos enfrentar esse inimigo, e nós vamos aprender hoje aqui um pouquinho com a história de Davi, como que a gente enfrenta esse inimigo. Esse inimigo que quer te paralisar, que quer, né, que você não viva o que Deus projetou para a sua vida, esse inimigo chamado medo. Em primeiro lugar, queridos, o capítulo 17, do verso 4 ao verso 7. 17, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Eu quero que você preste atenção nos detalhes. Ele tinha 2,90 metros de altura. Olha o tamanho desse homem. Ele usava um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Você imaginou isso? O cara vestia uma couraça, a couraça do camarada pesava 60 quilos, mais que um saco de cimento. O que ele usava para se proteger pesava 60 quilos, queridos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. A ponta da lança de Golias pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Então, dá uma paradinha aqui, até o versículo 7, queridos. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, dessa história de Davi com Golias. Se nós queremos vencer esse inimigo, primeira coisa, não olha para a sua aparência. Não olha para a sua aparência, queridos, né? Esse inimigo, ele pode se personificar na aparência assustadora das circunstâncias que você está vivendo. Às vezes você está vivendo uma circunstância que realmente é assustadora, o que você está vivendo, o que tem se levantado, né? Mais uma vez, esse inimigo ele pode se personificar numa aparência assustadora das circunstâncias. Porém, queridos, não olha para ele. Porque aqui, Golias, nós vemos no texto, Golias se valia dessa sua aparência, se valia da aparência dele para amedrontar o povo de Deus. E nós vemos aqui que deu certo, né? Ele se levantava aqui dia após dia, durante 40 dias, se eu não me engano o texto vai dizer aqui, e ninguém, diz que o povo ficava apavorado, do rei a todos os guerreiros, ninguém se levantou, teve coragem de se levantar para enfrentar. Eu quero dizer para você, amados, às vezes você está enfrentando circunstâncias que são as circunstâncias, se você olhar para ela, de verdade, é apavorante. É algo que apavora você. É algo que realmente causa medo. Mas eu quero dizer para você, querido, se você quer vencer esse inimigo, não olhe para a aparência das circunstâncias. Olhe para quê? Olha para a palavra. Coloque os seus olhos na palavra. Coloque os seus olhos nas promessas de Deus. Coloque os seus olhos naquilo que Deus diz ao seu respeito. Não fica olhando para as circunstâncias. Se você ficar olhando para as circunstâncias, realmente você não vai ter coragem, você vai desanimar. E você não vai enfrentar. Se você ficar só fixando os olhos nas circunstâncias, nesse gigante que tem aí, realmente aparência é algo que, e nós somos muito da questão do olhar, né? Às vezes, dependendo daquilo que a gente olha, aquilo nos amedronta, nos apavora. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez nessa noite, queridos, se você quer vencer, se você quer enfrentar e vencer esse inimigo, não fique olhando para ele, não fique olhando para a aparência das circunstâncias. Olha para a palavra do seu Deus. Volte os seus olhos para o que o teu Deus diz, né? Quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo. Amém, queridos? Volte os seus olhos para isso, em nome de Jesus. Eu me lembro de um texto, Mateus capítulo 14, dá para projetar aí, Mateus 14, 22.
Mateus 14, 22. Esse texto, deixa só o 22, eu vou fazer menção aqui, do 22 até o 31, é aquele texto que diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois, os discípulos, em determinado momento, eles estão sendo acometidos ali, né, deixa eu abrir lá, para eu não falar bobeira aqui, eu não confundi os textos aqui, Mateus 22, para eu não confundir a história. Aliás, Mateus 14, 22. Diz que ao anoitecer o barco estava a uma distância considerável, queridos, e estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles, e diz que à alta madrugada Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar, e eles ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. E aí Jesus vai dizer, não temas, né, sou eu, e Pedro fala para ele, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus diz, Pedro, pode vir, e Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus, e começa a viver o sobrenatural de Deus, queridos. E eu quero só focar nessa parte aqui. E o interessante é que enquanto Pedro deu ouvidos à palavra, que Jesus é o verbo, a palavra, o verbo encarnado. Quando Pedro deu ouvidos à palavra e olhou para o verbo, olhou para a palavra, ele saiu, mesmo no meio daquelas circunstâncias apavorantes, que eles estavam apavorados, com medo de morrer, Pedro começou a andar sobre as águas e viver o sobrenatural. Queridos, quando você olha para a palavra, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, é no meio das circunstâncias difíceis, você pode viver e desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Você pode, e é isso, e Deus tem isso para nós. Agora o texto é interessante que fala que em determinado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na força do vento, nas ondas, na tempestade, e ele começou a afundar. Então, novamente aqui, Pedro começou a olhar à sua volta as circunstâncias e tirou os olhos da palavra. Não manteve fixos os olhos em Jesus e naquilo que ele ouviu do próprio Senhor. Pode vir, Pedro. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos até numa caminhada boa, desfrutando de algo sobrenatural, vivendo o melhor de Deus, mas muitas vezes vêm circunstâncias apavorantes e nós tiramos os olhos da palavra e começamos a afundar. Então, novamente eu digo para você, queridos, para vencer esse inimigo, não fique olhando. Não fique focado nele, não olhe para essa circunstância que está te apavorando, olhe para a palavra, né? E em segundo lugar, eu já até mencionei aqui também, em segundo lugar, quero que você volte comigo lá em Samuel, 1 Samuel, o capítulo 17, o verso 8 ao verso 11. Diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então, em segundo lugar, primeiro, não fique olhando as circunstâncias. Segundo, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Né? Golias aqui, ele não só a aparência dele assustou, mas aqui esse inimigo fala, queridos. E ele vai falar coisas, né, na sua mente, no seu coração, para que você fique apavorado. E aqui eu quero dizer um detalhe, na verdade me veio ao coração agora, lendo o texto novamente, que diz assim, vocês estão se posicionando para a batalha, eu sou um filisteu, e vocês não são servos de Saul, você e eu não somos simplesmente servos de Saul, que era o rei, o líder, né? Você é um exemplo, você não é simplesmente uma ovelha desse aprisco, uma ovelha do pastor Alexandre, mas você é servo do Deus vivo.
E às vezes o inimigo tenta te confundir, ou te diminuir, ou te menosprezar, falar, você não você é dessa igreja, você não. Não, o que eu sou, querido? Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, né? E cuidado com aquilo que você está ouvindo, queridos. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque muitas vezes o que você está ouvindo vai trazendo medo para o coração. Esse inimigo vai se agigantando diante de você para tentar te paralisar, para tentar te impedir de avançar. Então, em primeiro lugar, não olhe para a aparência. Segundo, não dê ouvidos a ele. Golias faz o desafio aqui, e o texto diz que eles ficaram atônitos e apavorados. Não devemos dar ouvidos a esse inimigo chamado medo, mas precisamos, da mesma forma, dê ouvidos à palavra. Ouça o que a palavra diz. A sua palavra nos revela quem nós somos, a palavra revela quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Deus. Então ouça, é isso que nós devemos ouvir, queridos, né? A palavra. Se nós olhamos para a palavra, quem nós somos, queridos? A palavra diz lá em João capítulo 1, verso 12, que nós somos filho. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então você não é qualquer pessoa. Creia, dê ouvidos à palavra que você é filho. A palavra também nos diz, queridos, que nós temos o Espírito Santo, né? Em Atos 1:8 vai dizer que nós recebemos um espírito de poder. Então não fique dando ouvidos a esse inimigo que está tentando te parar, mas ouça o que diz a palavra, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele está sobre mim e sobre você. E esse Espírito, queridos, é um Espírito de poder. E como diz lá em Timóteo também, é um espírito de ousadia. Então você não é covarde, você é corajoso e você tem poder. Às vezes você pode sentir que não é capaz de enfrentar essa circunstância. E na sua força você não é mesmo. Na nossa força nós não somos nada, sem Deus nós nada podemos fazer, mas por causa do Espírito que habita em você, queridos, há poder sobre a sua vida para você vencer. A ousadia, você é corajoso, você não é medroso. E às vezes o inimigo tenta te enganar, sabe? E você tenta, e aquilo, se você não tomar cuidado, aquilo vai entrando no coração, e se não deixar, o medo vai tomando conta. Mas se levante e fala, não, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou uma pessoa corajosa em Deus, sim. E outra coisa, o poder de Deus está sobre mim, e por isso eu posso enfrentar essas coisas, eu posso passar por essa situação, como diz lá em Filipenses também, toda e qualquer situação que está advindo sobre a minha vida, eu sou capaz de enfrentar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim como Paulo disse, eu vou aprender a passar por qualquer circunstância, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e eu vou aprender, e eu posso passar por tempos difíceis, tempos de bonanças, tempos de escassez, seja qual for a situação, eu posso mesmo nesse tempo, me alegrar no Senhor, porque o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de ousadia, de poder e de coragem. Então dê ouvidos a isso. Isso aqui não são palavrinhas de encorajamento do pastor Alexandre. Isso aqui é o que diz a Bíblia ao seu respeito. Eu estou citando aqui textos bíblicos, queridos. Não é um livro simplesmente, não é um livro de autoajuda, é o que a Bíblia diz. Nós cremos na Bíblia, sim ou não? Nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, de conduta. É ela que nos conduz, é ela que nos diz, né, quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos. E se você crê, queridos, tome posse. Tome posse disso, ouça o que a Bíblia diz. E não o que esse inimigo está soprando aos seus ouvidos, não o que essa circunstância está dizendo para você, ouça o que a Bíblia diz, amém, queridos? Outra coisa que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, é a Bíblia que está dizendo, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E tudo que nós pedimos ao Pai em oração, se nós crermos, nós receberemos, está em Marcos 11, 22, 26, Marcos 9, 23, é isso que está dizendo a Bíblia, tudo é possível àquele que crê, não há impossível, queridos, e o que nós pedimos ao Pai em oração, se nós cremos, nós vamos receber. Então creia no que diz a palavra, creia. Então, mais uma vez, não olhe a aparência desse inimigo, e não dê ouvidos a ele, olhe para a palavra, e dê ouvidos à palavra. Com isso eu quero falar mais uma coisa para vocês aqui, queridos. Cuidado com palavra de pessoas, que às vezes
podem desencorajar você a enfrentar esse inimigo. Cuidado. Quero que você leia lá em 1 Samuel 17, novamente, o verso 33 ao verso 37. 33 ao 37, diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Aqui é o rei Saul dizendo para Davi que se propôs a ir lutar. E aí Saul olha para ele e fala: rapaz, você não tem condição. Você é só um rapazinho contra um gigante experiente na guerra. Mas vamos lá para o texto. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O que eu vejo aqui, queridos, eu vejo que Saul não queria desanimar Davi. Saul, como rei ali, na verdade ele olhou o natural. Ele olhou o natural, olhou Davi, que se propôs a ir, porque ninguém se propôs, e falou: filho, você não tem condição, você é só um rapazinho, e esse cara aí é um gigante e guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi, depois que Davi falou tudo o que falou, ele falou: então vai, e que o Senhor seja contigo. O que eu vejo aqui, eu quero trazer ao nosso coração, queridos? Às vezes, preste atenção aqui, de repente isso está acontecendo com você. Às vezes pessoas bem intencionadas, às vezes até dentro da sua casa, parentes, amigos, e que estão bem intencionados, né? Às vezes essas pessoas querendo o seu bem, querendo às vezes até te proteger, com medo de você se ferir, com medo de você se machucar, pode desencorajar você a lutar contra esse inimigo. Não é que essa pessoa quer o seu mal, ou essas pessoas, é que essas pessoas às vezes te desencorajam a enfrentar esse inimigo, e para que a gente viva aquilo que Deus tem, nós vamos precisar romper, nós vamos precisar enfrentar esse inimigo. E às vezes essas pessoas, às vezes querendo nos super proteger, com medo da gente se frustrar, com medo da gente se magoar, com medo da gente se decepcionar, com medo de não dar certo, essas pessoas às vezes de alguma forma trazem uma palavra para te desencorajar, para que você fique quietinho. Não, e você não vai, não enfrente ele. E mais uma vez eu digo, às vezes não é por mal e não é mal intencionada, às vezes essas pessoas querem até te proteger, mas você precisa entender, queridos, você precisa discernir. Estão aqui comigo? Você precisa discernir, né? Como Davi fez. Porém, o que vai fazer a diferença é sabermos que nós não vamos enfrentar esse inimigo na nossa força ou na nossa experiência. Como Davi falou para o rei Saul: olha aqui, Saul, eu sei, vamos lá, você está preocupado aí comigo, né? Olhando a aparência, que eu não vou vencer, mas olha aqui, deixa eu dizer algo para você. Eu sei quem eu sou. E esse gigante que eu estou me levantando para enfrentar, me posicionando, eu não vou contra ele porque eu sou bom, eu sou um guerreiro, eu sou forte, eu sou capaz. Mas eu vou porque eu sei quem está comigo. Eu vou na força do meu Deus. Davi vai fazer menção da história, né? Eu cuido das ovelhas do meu pai, e eu já tive experiências de matar um leão, de matar um urso, e o mesmo Deus que me protegeu e me capacitou, vai ser o mesmo Deus que vai me capacitar para vencer esse inimigo. Então, queridos, você precisa discernir. Às vezes pessoas vão querer super proteger, e se você dá ouvidos, às vezes você pode ficar numa zona de conforto. Então você vai precisar entender e se levantar para enfrentar esse inimigo, para que você possa viver, ir a outros níveis e possa viver o que Deus preparou para a sua vida. E mais uma vez, você vai precisar entender que você vai enfrentar esse inimigo, porque realmente a aparência das coisas vão dizer: não vá, mas você vai porque você sabe quem você é.
Você vai porque você já conhece o seu Deus. Você vai porque você já teve experiências com Ele. Você vai porque você já teve respostas de oração. Você vai porque você já provou dos milagres de Deus. Você vai porque você já provou da cura, você já provou da provisão. Você vai porque você já viu o cuidado de Deus com a sua vida. Você vai porque você sabe que o mesmo Deus que já te deu livramento, que já te curou, que já fez milagre, que já operou na sua vida, é o mesmo Deus que vai ajudar você a enfrentar esse inimigo. Então por isso você vai. Amém, queridos? Então cuidado com palavras que possam te desencorajar. Cuidado com essa super proteção, talvez, de pessoas que possam te deixar numa zona de conforto para que você não avance. Né? E aqui nós poderíamos citar tantas áreas. Às vezes você quer romper na área profissional, ou em outras áreas, ministerial, mas às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão em Cristo, às vezes te dá uma palavra para você, não, querido, não é assim também, não faz assim também não, você pode se frustrar, pode se machucar, mas você precisa discernir. Você entendeu? Você precisa discernir. Me veio à memória agora, quando eu estava para ir para o seminário. Quando eu estava para ir para o seminário, Deus falou ao meu coração, quando eu fui para o seminário. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. E um irmão meu, que era homem de Deus, um homem temente a Deus, eu tenho muito carinho e amor por ele, ele me disse palavras assim que era para me desencorajar, mas pela graça de Deus eu não dei ouvidos. Ele falou, não, você não vai, o pastor não vai deixar, porque achava que eu era menino, eu era imaturo, que eu estava só querendo aventura, mas eu tinha uma certeza no meu coração que era um chamado de Deus, e eu fiz nos meios certos, eu busquei a direção de Deus, a confirmação de Deus, por fim o pastor me abençoou, e eu tive experiências tremendas, como hoje meu filho pôde testemunhar aqui também, experiências que ele teve, mas eu era novo na fé, e eu sei que naquele momento, aquele irmão, o meu pastor a princípio não queria me deixar ir, porque eu era novo na fé, eu ia para São Paulo, ele falou, esse menino vai para lá sozinho, vai se arrebentar, né? Eu acho que ele está empolgado, mas não, eu entendia de Deus, só que graças a Deus, Deus também naquele tempo me deu direção, que eu falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai falar no coração do meu pastor, eu quero a bênção do meu pastor, e pela graça de Deus, Deus falou o coração do meu pastor, e meu pastor na época me abençoou, né? Para mim ir. Mas eu vi Deus movendo todas as circunstâncias, mas eu vi que eles queriam me proteger, mas eu entendi que era de Deus. Então você vai precisar entender, queridos, saia dessa zona de conforto, cuidado com essas vozes que te deixam parado, paralisado, e não deixam você avançar no casamento, avançar ministerialmente, avançar profissionalmente. Tem pessoas, eu já comentei até com algumas pessoas, queridos, pessoas que eu acredito que ainda não romperam, não avançaram ainda mais, porque às vezes têm se deixado dominar por esse inimigo, pelo medo. Mais uma vez, medo de não dar certo, vai que não acontece, vai que não dá, vai que não rompe, vai que não isso, vai que não aquilo, e aí fica numa zona de conforto. Eu já disse aqui, eu acho que algumas vezes, que uma das frases que eu acredito que é para deixar o crente numa zona de conforto e impedir de que venhamos viver o que Deus tem, é aquela frase que diz assim, melhor é pingar do que secar. Já ouviu isso? Vamos ficar aqui, pelo menos aqui eu ganho meu dinheirinho, estou no meu empreguinho, estou seguro, está tudo certo. E às vezes Deus quer que você avance para algo maior, e você não avança porque você está na zona de conforto. E às vezes as pessoas bem intencionadas, não, fica aí, meu irmão, aqui você está seguro, não vai se aventurar não. Se foi Deus que está mandando, se aventura. Se é Deus que está mandando, Ele vai fazer, né? Deus nos chama para viver por fé e não por vista. E mais uma vez eu digo, com isso eu não estou querendo ensinar ninguém aqui a ser imprudente não, mas ensinar você a ouvir a voz de Deus e a discernir e a saber o Deus que você tem servido e ser ousado, ser corajoso e dar passos de fé. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, nós precisamos, em primeiro lugar, não olhe para a aparência. Segundo, não dê ouvidos. Terceiro lugar, avança para enfrentar o inimigo. Avance para enfrentar. Tudo que a gente falou nos 2 tópicos anteriores, queridos, só vai dar resultado se a gente se levantar para enfrentar o inimigo, né? Então a gente devemos sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto,
se mover em direção a esse inimigo chamado medo e enfrentá-lo na certeza de que a gente vai ser vitorioso. O medo, queridos, todos nós estamos sujeitos, em determinados momentos, sermos acometidos por ele. Situações que nós passamos, circunstâncias que nós passamos, todos nós estamos sujeitos, né, a sentir medo. Mas agora nós precisamos, se quisermos romper, enfrente ele. Enfrenta ele. Se levanta. O corajoso não é aquele que não tem medo, que nunca sentiu medo, não é isso. O corajoso é aquele que ele sentiu o medo, mas ele olha para a palavra, ele ouve a palavra e baseado nela, ele avança e enfrenta os seus medos. Amém, queridos? Ele não deixa que aquilo o paralise e o impeça de viver, de se apropriar do que Deus tem e de viver o que Deus tem para ele. Então avance. Olha novamente, olha o que diz em 1 Samuel 17, do 48 ao 51. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha. Então Davi, ele não ficou só na conversa. Eu vou lá, eu vou enfrentar o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão. Ele olhou para a palavra, ele deu ouvidos à palavra, ele teve experiência com Deus, mas ele não ficou só na palavra. Olha o que diz o texto: quando o filisteu começou a vir, quando o negócio começou a se agigantar, né? Esse correu para a linha da batalha, ou seja, ele se levantou e ele se posicionou para enfrentar. Correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Terceiro e último lugar, queridos, como eu disse aqui, se levante para enfrentar. Dê um passo para enfrentar esse inimigo, né? Devemos sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto, se mover em direção a esse inimigo, enfrentá-lo na certeza de que a gente vai ter vitória. Nós podemos, queridos, muitas vezes, e às vezes devemos até, nós nos inspiramos na vida de outras pessoas, pessoas que nós vemos que têm tido vitória na sua vida, né? Porém a gente precisa enfrentar esse inimigo sendo nós mesmos, usando daquilo que recebemos do nosso Deus e na força dele. Por que eu estou dizendo aqui? Eu quero ler o versículo 37 ao verso 40, um pouquinho antes desse texto que nós lemos. Diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Só até aqui, por enquanto, queridos. Queridos, tem pessoas, eu disse aqui, pessoas que às vezes na nossa caminhada, pessoas que nos inspiram, pessoas corajosas, pessoas que enfrentaram seus medos e venceram, mas algo que eu vejo especificamente nesse texto aqui, nesse pedaço que eu li, que Davi foi vestido com a túnica, né, com a armadura, com as coisas de Saul, e tentou andar, mas não conseguia andar. Davi falou: não consigo nem andar com isso. Tirou tudo aquilo e pegou aquilo que era dele, pegou a sua tiradeira, né, pegou o seu cajado e foi enfrentar o filisteu. O que eu quero dizer aqui para vocês com isso, queridos, com esse trecho quando eu estava meditando aqui? Pessoas nos inspiram, mas Deus tem algo específico para você. E você vai vencer esse inimigo com o que Deus te deu. Você, mais uma vez, pessoas inspiram, mas você não vai ser como ninguém, não vai fazer como o outro fez. Deus tem algo específico para você.
Deus tem dons e talentos para você, Deus tem coisas que Deus colocou na sua mão, e você vai vencer esse inimigo sendo quem você é, realmente quem você é. Né? A armadura de Saul aqui não combinava aqui para Davi ir para a batalha. Davi tirou tudo aquilo e foi com aquilo que ele estava habituado, e foi e venceu o inimigo. Né? Então você pode até se inspirar em pessoas, usamos pessoas para nos inspirar e enfrentar batalhas, enfrentar esse inimigo. Mas, queridos, seja você mesmo, não queira colocar a armadura que não é sua, e você vai enfrentar e vencer esse inimigo sendo você mesmo e usando daquilo que Deus já tem confiado nas suas mãos. Amém, queridos? Ao sair para enfrentar, é importante também, queridos, a gente declarar, de forma que o nosso inimigo possa ouvir, a confiança que a gente tem em nosso Deus, e a certeza que nós temos da vitória. Tem um texto, 2 Coríntios 4,13, aquele texto que diz assim: crie, por isso falei. E você vai ver Davi fazendo isso, em 1 Samuel 17, o 45 e 46, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que é que eu vejo aqui, queridos? Quando você se posicionar para enfrentar esse inimigo, declara. Nós falamos muito aqui sobre de poder em nossas palavras. Não é poder como se fosse algo mágico, a gente fala, acontece. Você crê no coração e você declara. Aquilo que está aqui, você coloca para fora, você verbaliza, declara para que esse inimigo que tem essa aparência assustadora, está dizendo coisas para te paralisar. Quando você se posicionar para enfrentar ele, queridos, abra a sua boca e fale para ele: você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não é a mim, mas é o Deus a quem eu sirvo que você está afrontando. E eu vou vencer você. Em nome de Jesus eu vou te vencer. Em nome de Jesus eu vou cortar a sua cabeça. Em nome de Jesus você vai ser esmagado, você vai ser derrotado, porque você não está me afrontando, você está afrontando o meu Deus. Sabe, nós precisamos ter essa convicção. Saiba quem é o Deus que você serve. E quando esse inimigo se agigantar diante de você, não só: eu no meu coração acredito. Se você acredita, abra a sua boca e declara para que o inimigo ouça, queridos. Até porque a fé também vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então declare isso, crê no coração, e quando você se posicionar, se levantar para enfrentar, abra a sua boca e declare em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus, declare o Deus que você serve, declare quem você é em Deus, declare o que você pode em Deus, declara para o seu inimigo que ele já é um derrotado, quem você é, declara, queridos, isso é importante. Abra sua boca e declare, amém? Não deixa ele te parar, não olhe para a aparência dele, não dê ouvidos a ele, saia para enfrentar e declare a palavra. Às vezes, queridos, nós estamos encerrando, às vezes nós não queremos o confronto, às vezes é mais fácil não ter confronto, às vezes é mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, esperar para ver o que vai acontecer. Porém, queridos, eu quero dizer algo para você aqui, nós vamos olhar um texto, em 1 Samuel 17, a gente precisa ter em mente a recompensa que a gente vai ter quando a gente enfrentar e vencer esse inimigo. Se você decidir ficar na zona de conforto, tudo bem. Você vai continuar sendo amado por Deus, você vai continuar sendo filho de Deus, né? Você não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser amado, só que você pode deixar de desfrutar o que Deus tem para você. Deus tem muito mais que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, e por você se acomodar numa zona de conforto, por você não se levantar para enfrentar esse inimigo, você pode não viver o que Deus tem para você.
né? Não viver tudo aquilo que Deus tem para você e através de você. Agora você precisa ter em mente que às vezes é desconfortável, ninguém quer ter, queridos, tem batalhas que nós queremos fugir delas, é ou não é? Tem coisas que é mais fácil ficar na zona de conforto, é mais fácil permanecer do jeito que está, é mais fácil. Então tem coisas que ninguém gosta de passar, às vezes coisas novas, coisas desconfortáveis, coisas que nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, não sei ao certo como será, então é mais fácil ficar na zona de conforto em algo que você já sabe, já conhece. Mas se você quer viver muito mais de Deus, você precisa sair dessa zona de conforto e você precisa ter em mente que se você se dispor a sair e enfrentar, a recompensa vai valer a pena depois. Você precisa crer que coisas grandiosas da parte de Deus vão vir sobre a sua vida. Você vai ir a outros níveis que Deus tem para você, queridos. Você quer ver isso? Vamos lá no texto, 1 Samuel 17, o verso 25 ao verso 27. Diz assim: os israelitas diziam entre si, o povo de Deus, infelizmente, né? Mas eles diziam entre si: vocês viram aquele homem? Você viu o tamanho dele? Ele veio desafiar Israel. E aí eles falavam: o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que é que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Verso 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Então Davi também, ele ali nesse momento, ele fala: como é que é? O que é que vai receber? Quem matar esse cara que tem, né, desonrado aqui Israel, que tem afrontado o exército de Israel, o que é que vai receber? Eles falam: não, o homem que matar vai receber a filha do rei em casamento, sua família vai ser isenta de impostos. Com isso, mais uma vez aqui eu quero voltar a dizer para vocês, você ter em mente, queridos, que se você se propor a enfrentá-lo, a sair da zona de conforto, vai ter recompensa depois. Vai ser desconfortável. Olha que interessante, hoje nós falamos no Tadel sobre isso, né? Desconfortos necessários para a gente crescer. Para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ir a níveis maiores, nós vamos passar por situações de desconforto, de incômodo, de dores. Ninguém cresce se não passar por situações assim. Mas quando você passar, se você se dispor a passar e sair da zona de conforto, as recompensas vão vir, queridos. Você vai ir a outro nível que Deus quer levar você. Só que algo interessante que eu vejo, você e eu escolhemos. E eu vejo, queridos, que tem pessoas que escolhem ficar na zona de conforto. Tem pessoas que escolhem ficar nessa zona de conforto. Mas se você decidir, queridos, enfrentar, se você decidir sair dessa zona, se você tiver em mente, no coração, a recompensa que vai ter depois, você vai passar por esse desconforto, mas depois a recompensa vai valer a pena. Amém, amados? Em nome de Jesus. Sem dizer que o texto diz que Davi falou: quem que vai receber o homem que enfrentar e salvar a honra de Israel, né? Quando você enfrenta esse inimigo, queridos, vai para outro nível, a sua atitude honra a Deus. Você vai honrar a Deus com a sua vida. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. Esse inimigo, ele não está afrontando, preste atenção, nós estamos encerrando, ele não está simplesmente afrontando você, é o seu Deus, é o seu povo. Preste atenção aqui que todo o povo de Deus aqui estava amedrontado, e um homem com coragem, com experiência com Deus se levantou, e ele pensou na honra de Deus. Quem é que vai receber o homem que matar esse gigante e salvar a honra de Israel? Né? Sabe, quando você faz isso, quando você se propõe, você não está simplesmente, não é algo só para abençoar a sua vida, você está honrando a Deus, você está honrando, né, a igreja do Senhor, o povo de Deus,
Você está mostrando realmente, o povo de Deus é um povo corajoso, o povo de Deus é um povo valente, o povo de Deus é um povo que tem o seu Deus, não tem o que temer. Você está honrando a Deus. E vocês também estão honrando, queridos, o povo de Deus. Amém? E certamente, vai receber recompensas. Um texto que eu gosto muito está em Samuel também, só vou citar, 1 Samuel 2,30, aquele texto que diz assim, Deus fala assim, honrarei aqueles que me honram. Então, se você se posicionar para enfrentar esse inimigo, você vai vencer, porque se você só precisa se posicionar e crer, Deus vai estar contigo, né? Deus vai ser honrado, e quando Deus é honrado através da sua vida, tem recompensa, querido, tem recompensa para esse tempo, tem recompensa para a eternidade, tem recompensa, honrarei aqueles que me honram, amém, queridos? Então eu quero concluir dizendo, se a gente quer viver o que Deus projetou para as nossas vidas, a gente precisa enfrentar esse inimigo do medo, esse inimigo que tenta nos paralisar, e a gente precisa ter em mente, queridos, aonde o medo entra, eu vi essa frase, não me lembro de quem agora, mas há uma frase que diz, aonde o medo entra, a fé sai, mas aonde a fé entra, o medo vai embora. E nós precisamos nos levantar para enfrentar esse inimigo, queridos. Em nome de Jesus, não deixe de viver o que Deus planejou para a sua vida. Não olhe, nós cantamos aqui, nós falamos constantemente, né, como crentes, nós não olhamos, não vivemos pelas circunstâncias, não vivemos, tem uma canção que fala isso, né, não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então não olhe a aparência desse inimigo, não dê ouvidos a ele, mas se posicione hoje. Se tem algo que estava te amedrontando, eu estou dizendo para você há dias atrás, tinha algumas circunstâncias, e ainda vira e mexe, esse inimigo se levanta contra a minha vida, e eu tenho que trazer à memória, queridos, eu tenho que constantemente trazer à memória quem é o meu Deus, eu tenho que trazer à memória o que meu Deus tem feito por mim. Eu não vou dizer para você que uma vez você se levantou, pronto, acabou, já solucionou. Não, esse inimigo vira e mexe, ele vai se levantar contra a sua vida. Só que aí você pega, queridos, e combata com a palavra. Olhe para a palavra, ouça a palavra, se posicione, porque o se levantar e enfrentar é você que precisa decidir, e você vai ter vitória. E ele vai se levantar novamente e vai cair novamente. Mas à medida que você vai tendo experiências com Deus, como Davi fez, Davi ele só se levantou para enfrentar aquele gigante, porque ele já tinha experiências com seu Deus. O seu Deus já tinha livrado ele das garras do urso, das garras do leão, e ele se levantou e falou, o mesmo Deus que fez aquilo, que me livrou do urso, do leão, é o mesmo Deus que vai me dar graça para vencer esse inimigo. Amém? Então, meu amado, eu não sei qual o medo que você estava passando. Eu não sei qual o medo que estava querendo acometer no seu coração. Eu citei no começo da mensagem aqui várias coisas, né? Na família, profissional, ministerial, com filhos, com casamento. Eu não sei qual o medo que tem tentado dominar você, mas não permita isso. Se levante na força do Senhor, olhe para a palavra do seu Deus, se alimente dela constantemente, olhe para ela, ouça ela, e na força do Senhor, se levante, se posicione para enfrentar, e tenha em mente sim, a recompensa que você vai receber. Deus quer que você tenha em mente isso. Lá em Hebreus fala sobre isso também. Aqueles que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe, mas que ele é galardoador, que ele recompensa também. Nosso Deus é um Deus de recompensa, mas recompensa quem, queridos? Quem se posiciona em fé, quem crê, quem se levanta para enfrentar. Não é aqueles que ficam paralisados, é aqueles que se levantam em fé e creem e vencem. Deus recompensa, Deus tem galardão para mim e para você. Amém? Você pode ficar de pé para nós encerrarmos? Glória a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por mais esse tempo precioso que estamos aqui, pela palavra desta noite. E eu peço que, como uma semente preciosa, ela agora caia, ela realmente permaneça nos nossos corações. Pai, não permita que o inimigo das nossas almas venha roubar essa palavra dos nossos corações, mas que ela permaneça e ela venha gerar frutos, Pai,
para que esse inimigo, um dos inimigos que enfrentamos, esse inimigo do medo, não, Senhor, nos paralise, não nos impeça de viver e desfrutar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, os planos do Senhor, as promessas do Senhor, em nome de Jesus, mas que nós, nessa noite eu quero declarar com os meus irmãos, que nós nos levantamos hoje, Pai, e esse medo que estava tentando tomar conta da nossa mente, esse medo que estava tentando tomar conta do nosso coração, Pai, nós declaramos agora que ele está caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós seremos vitoriosos em todas as áreas, pois eu sei, Pai, que como Pai, o Senhor não quer que nós tenhamos vitórias apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas nós teremos vitória. Nós teremos vitórias no nosso ministério, nós teremos vitórias no nosso casamento, nós teremos vitória na nossa área sentimental, teremos vitória na nossa saúde, Pai, nós teremos vitória no meio da nossa família, nós teremos vitória, Pai, em tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, porque o Senhor não nos chamou para a derrota, o Senhor nos chamou para dar certo, para vencer, o Senhor nos chamou para avançar e o Seu nome ser glorificado através das nossas vidas, quando nós nos posicionamos e vencemos o inimigo que vem contra nós, Pai, que nós saibamos, Pai, no nosso coração, na nossa mente, que não é na nossa força que nós vamos enfrentar esse inimigo, mas é na força do Senhor, é na força e no poder do Senhor, e que nós já se posicionemos, Pai, com a certeza que a vitória já é nossa, Pai, com a certeza que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai, e que a vitória já está garantida em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só antes de eu despedir você, deixa eu pedir você pode virar para um irmão, mas você olhar para ele aí com convicção, com ousadia. Você vai pegar na mão dele, antes de você fazer aí, você vai olhar nos olhos dele e falar: meu irmão, não tenha medo, o Senhor é contigo, você vai vencer, amém? Você pode fazer com 1, 2 irmãos aí, pega na mão dele, olha no olho dele, não tenha medo não, você vai vencer, a gente vai vencer, faz isso aí, queridos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estenda assim as suas mãos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre vocês, e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus, amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir o nosso Senhor?